Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos dar início à nossa disciplina de Sistemas de Informação Geográfico na Web. A primeira coisa que nós temos que conversar aqui, pessoal, é que nós temos que entender o que é o geoprocessamento. Seja ele para ser feito no papel, seja ele para ser feito no desktop, no Android, no iOS ou até mesmo numa página web. Então, de forma geral, nós vamos falar um pouco sobre o que é geoprocessamento, o que é um SIG, essas noções aí dentro dos recursos hídricos, que é uma área que eu atuo bastante. Vamos falar também um pouco sobre a noção de cartografia, porque não dá para a gente trabalhar com geoprocessamento sem entender essa parte cartográfica. E, finalmente, nós trabalharemos dentro da plataforma do ArcGIS, por exemplo, o Developer. Nada nos impede depois de pegarmos outras plataformas, inclusive que sejam livres. Tá joia, pessoal? Então vamos para a nossa aula e vamos para o nosso curso. A primeira coisa que eu quero conceituar junto com vocês é o que é o geoprocessamento. De forma bem prática, nós podemos dizer que o geoprocessamento é a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais. Para quê? Para resolver problemas ligados à geoinformática ou informação geográfica. Nós podemos aplicá-la tanto no estudo da cartografia, como no estudo da análise e gestão dos recursos hídricos, no setor de transportes, no setor de comunicação, no setor de energia e de planejamento urbano. Todos eles precisam ter uma noção espacial para aí sim aplicarem os seus conceitos. Beleza, pessoal? Agora, o que vem a ser um SIG, um Sistema de Informação Geográfico? Se o geoprocessamento é algo mais amplo, é como se fosse a disciplina do conhecimento, o SIG já é mais voltado para a implementação de uma função computacional, com o objetivo de armazenar, recuperar, manipular, visualizar e principalmente analisar os dados que agora estão georreferenciados. Ou seja, nós já estamos falando de um sistema computacional, que nesse caso ele é baseado em mapas. E assim como todo sistema computacional, ele está focado em resolver uma determinada, ou melhor, em oferecer uma determinada funcionalidade para resolver um determinado problema específico. Seja no transporte, que é muito diferente, embora semelhante, à da área de comunicação, e assim sucessivamente. Eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos de sistemas de informações geográficos que eu mesmo já trabalhei. Por exemplo, o DH-Minas, que é um sistema onde nós temos os dados de regularização de vazão para todo o estado de Minas Gerais. Ele está disponível no site do IGAM, que é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, para todo cidadão que quiser entrar e fazer acesso a essas informações. De maneira semelhante, nós produzimos também um sistema de informação geográfico voltado para a bacia lá do oeste da Bahia. Isso foi feito em conjunto com o governo da Bahia, com a própria Associação de Irrigantes do Oeste da Bahia, a AIBA, e diversas outras instituições do Brasil. Outro software que eu chamo a atenção é o Hydrology Plus, que dentro dele nós temos dois módulos que trabalham com informações geográficas, que são eles, a autocodificação e a posição de reservatório. Todos os dois, ou melhor, essa plataforma Hydrology Plus foi o objeto de desenvolvimento do meu doutorado. Mas cuidado! De fato, os SIGs, eles são ferramentas essenciais para as mais diversas áreas. Mas nós temos que tomar cuidado que muitas pessoas pensam que ele faz mágica. E não é bem assim. A gente sabe que o computador como ferramenta é algo extremamente importante. Entretanto, ele não vai fazer o papel do ser humano, que é fazer o raciocínio, a análise e até mesmo a tomada de decisão mais correta. Porque isso muitas vezes é algo subjetivo. Precisa de ter um feeling de um ser humano ali manuseando esse sistema. Beleza, pessoal? Então tá, já que um SIG ele é baseado em mapas, você concorda comigo que nós temos que entender então o que é um mapa dentro dessa conotação. E é o que nós vamos ver aqui agora. O mapa nada mais é do que um modelo simplificado da sua realidade. Se nós temos aqui, por exemplo, como nessa imagem aqui, essa parte de baixo, eu tenho esse mundo real, que tem aqui um rio cortando no meio, aqui à direita nós temos um centro urbano, aqui à esquerda parece uma área de reserva, que nós temos até plantações aqui, né? Parece árvores de preservação permanente, e assim por diante. Aqui nós temos uma rodovia. Então, tudo isso representa a nossa realidade.
Agora, como que nós vamos trazer essa realidade para dentro do nosso computador? Ou seja, uma vez que nós trouxermos para cá, aí sim nós vamos conseguir analisar, criar alguns algoritmos que trabalhem com o que de fato o geoprocessamento quer, que é uma tomada de decisão, uma análise um pouco mais eficiente do que a comum que a gente está acostumado no papelzão. Então, pessoal, vocês devem ter visto lá em Algoritmos 1, quando você fez, que muitas vezes nós precisamos adaptar o mundo real, ou melhor, encaixar o mundo real dentro das nossas estruturas de base, que são as nossas estruturas de dados, seja ela um vetor, uma matriz, uma fila, uma pilha. Beleza, pessoal? Então, a definição é, ele representa normalmente uma escala, então para isso a gente tem que entender o que é uma escala, uma seleção de entidades abstratas sobre, ou pelo menos relacionadas com a superfície da Terra. Esses dados, esses mapas, eles podem ser ou vetoriais, que seriam exatamente linhas, polígonos, áreas, tipo quem já trabalha aí com Photoshop, já mexe com imagem, sabe o que é uma imagem vetorial e o que é uma imagem que não é vetorial. Então, por exemplo, aqui vai seguir essa mesma lógica. A outra forma é o raster, que na verdade nós vamos estar sempre representando e pensando logo de cara que ele é uma matriz, é como se fosse essa imagem aqui, ó. Ou seja, cada pixel da minha matriz, cada célula dela, ela representa um determinado elemento do mundo real, beleza? Um exemplo aqui, ó, só para ilustrar o como fazer, como trazer do mundo real para dentro do seu computador. É algo bem simples, tá, gente? E natural. Um rio, por exemplo, no mundo real, vai se tornar uma linha dentro do seu mapa. Uma rua também, parece um rio, não é? Então, você vai representar essa rua ou essa avenida por meio de uma linha também. Agora, se você já está trabalhando, por exemplo, com um campo de futebol ou uma área de preservação permanente, tudo isso é o quê? É uma área. Se é uma área, pode ser representado por um polígono. Beleza, pessoal? Então é bem simples fazer esse paralelo entre o mundo real e o mundo virtual, desde que você entenda quais são essas características que nós podemos trabalhar, que é exatamente o que nós chamamos de feições ou entidades espaciais. As feições nada mais são do que um elemento que nós estamos representando aqui dentro do nosso computador. Então, como eu falei, ele pode ser um ponto, ele pode ser uma linha ou ele pode ser um polígono. Quem vai escolher qual entidade utilizar para cada caso? A nossa análise, você analisando a aplicação que você vai fazer e eu analisando a aplicação que eu vou fazer. Beleza? Então, por exemplo, isso tudo é muito subjetivo, até mesmo quando você tem um mesmo elemento e você pode definir de diversas formas. Como é o caso que eu estou colocando aqui, ó, de uma cidade. Se você está falando numa escala mundial, uma cidade é uma coisa pequenininha, ela pode ser representada por um ponto. Aqui está a cidade de Rio Pomba, aqui está a cidade de Juiz de Fora, ali está a cidade de Belo Horizonte. Agora, se você está numa escala regional, ou seja, como se tivesse dado um zoom no mapa, você já consegue ver o polígono que define, por exemplo, a cidade de Rio Pomba, que nós estamos aqui, ou a cidade de metropolitana lá de Belo Horizonte, e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Então essa análise, ela é subjetiva e por isso precisa de mim e de você observando ainda em qual âmbito ela está inserida. Ok? Então nós vamos ver aqui o que vem a ser uma escala, as formas de representação da Terra, o que é um sistema de coordenadas, o que é um sistema de projeção e a projeção UTM, que é a que mais nós vamos utilizar na prática. Então vamos lá. O que é escala, pessoal? Uma escala nada mais é do que você ter a proporção do desenho para o que foi na vida real. Então é D sobre R. Ou seja, nós vamos definir quão menor o nosso desenho é em relação à realidade. Então vou te dar um exemplo aqui, você vai entender claramente isso. Ó. Quando a gente tem aqui, por exemplo, um mapa, ó, 1 por 250 mil, lembrando que D e R tem que estar na mesma unidade. Se você está falando aqui que o desenho está em quilômetros, o real também tem que estar em quilômetros, mas dificilmente vai fazer um desenho em quilômetros, né? Então talvez vai estar em centímetros ou até mesmo metros. Então aqui significa aqui, ó, 1 centímetro no meu desenho significa 250 mil centímetros na realidade. É isso. Um outro exemplo aqui, ó. 1 centímetro significa 1 milhão de centímetros nessa realidade. Se você estiver trazendo aqui como metro, então 1 metro corresponde a 1 milhão de metros na realidade. Significa que, vamos falar que é centímetro porque metro é muito. Se eu pegar aqui, ó, daqui de Brasília até Goiânia, parece que tem 1 centímetro.
Então significa que na realidade, estou chutando, tá, gente? Na realidade ele tem 1 milhão de centímetros. Se for essa escala aqui, que eu não sei se é, tá? Eu só dei um título de exemplo para vocês. E aí, o que vocês têm que entender é que isso aqui é uma escala pequena. Ou seja, nós temos que ficar atentos que a escala pequena ela cobre uma área muito grande. Então é muito comum de pensar assim, estou numa escala de 1 para 1 milhão, eu estou mexendo com coisa grande. É, realmente, só que você não está enxergando muito bem. Concorda comigo? Você consegue ver aqui onde é que está Juiz de Fora? Eu não consigo, muito menos Rio Pomba, porque a escala ela é muito pequena. Agora, uma escala grande seria isso aqui, 1 para 10 mil. Ou seja, eu tenho um nível de detalhes muito maior. Eu consigo ver aqui onde está Rio Pomba, eu consigo ver uma estrada que liga Rio Pomba a, por exemplo, Tocantins, alguma outra cidade aqui. Por quê? Porque essa escala aqui é uma escala grande. Consequentemente, eu cubro uma área pequena, mas eu tenho mais detalhes. Tá claro isso, pessoal? O que eu estou fazendo aqui, gente, é só alinhar alguns vocabulários, beleza? Então tá, uma vez que nós entendemos o que é uma escala e estamos mexendo, por exemplo, como um mapa, e aí eu posso querer simplesmente fazer assim, quantos quilômetros tem daqui de Rio Pomba até Tocantins? Ou seja, qual a distância entre dois pontos na Terra? Será que eu consigo responder isso? Isso é uma das coisas simples que o geoprocessamento nos pede e muitas vezes nós não conseguimos resolver. Eu acho que eu consigo definir qual a distância entre dois pontos da Terra. Por quê? Porque lá na 7ª série eu estudei o que é a distância entre dois pontos. Você vai lembrar que, na verdade, o que você está fazendo aqui, esse ponto A para esse ponto B, ele forma sempre um triângulo retângulo. Aí, na verdade, o que você está procurando é o tamanho dessa hipotenusa. E você estudou pelo triângulo de Pitágoras que A ao quadrado, B ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então você faz exatamente essa diferença aqui. Tá joia? Só que, na realidade, não é tão simples assim como a matemática. Porque dentro do plano cartesiano, quando você pega a diferença aqui para calcular a distância entre o ponto A e o ponto B, você está simulando que está dentro de um plano, está num papel. E, na verdade, você não sabe nem qual é o formato da Terra. Qual é o sistema de coordenadas? Qual é o sistema de projeção? Você só consegue fazer isso porque você tem um papel que tem uma margem, ela é quadradinha. Se você dobrar o papel, você já consegue ver, ter uma noção do que vem a ser esses problemas de distorções, que é o que eu vou falar para vocês, que é o caso da Terra. Então, primeira coisa que nós temos que entender é qual que é o formato da Terra. Qual que é o sistema de coordenada que está sendo usado? E assim por diante. Então vamos lá. Nós sabemos que, na realidade, a Terra ela não é algo muito bem... Não é um negócio redondinho, né? Como se fosse uma esferinha lá que a gente jogava bolinha de gude quando era pequeno. Não. Na verdade, ela é uma coisa assim, meio arredondada, sabe? Mas é bem amorfa. Ou seja, como se pegasse um pedaço de barro e tentasse fazer uma bolinha. Não vai ficar uma esfera bonitinha. Vai ser o que nós chamamos de um geóide. E aí piorou mais ainda, né? Como é que nós vamos calcular a diferença aqui, da África, aqui, por exemplo, até aqui no Japão, que está pro lado de cá aqui, Se fosse redondinho, você pegava ali, descontava a curvatura do raio, né, direitinho, mas não é, chega aqui, parece que tem um buraco ali, parece que alguém deu uma pancada na terra ali. Então, assim, é um negócio mais complicado. Mas, na ciência, o que nós queremos fazer? A gente faz uma observação da realidade e tenta criar um modelo. O que é um modelo? É a mesma ideia que a gente tem um modelo lá para comprar uma roupa. O cara põe lá num boneco lá, uma roupa, um busto semelhante a de um homem, ou de uma mulher, exatamente para você olhar, opa, isso ali representa mais ou menos uma figura masculina ou feminina ou qualquer coisa. Por quê? Eu não estou preocupado de ter a cara do Zé Rui lá para ver a roupa que eu quero comprar. Eu quero ver o quê? O modelo fica legal, encaixa bem, entendeu? Então o que os pesquisadores pensam? O que nós temos que fazer dentro da ciência? É olhar para a realidade e tentar simplificar ela, trazendo consigo um modelo que vai tentar representá-la. E aí os caras olharam e falaram, isso aqui está parecendo com por exemplo, um elipsoide. Parece uma elipse, que eles observaram que não é uma esfera. Nem se tirasse as pancadas que parece que ela tem ali, ela não viraria uma bola, ela parece mais uma elipse. E aí eles conseguiram constatar que esse elipsoide retratava bem em X% da realidade. Entenderam? Então, por exemplo, pode ser que amanhã surja um novo modelo, por exemplo, falando que a Terra é um toro de não sei das quantas de revolução.
Gente, a ciência é algo aberto, está sempre evoluindo, questionando. Isso é uma coisa muito boa. Mas até o presente momento, nós temos que ela é um elipsoide. E se ela é um elipsoide, nós podemos então tentar enxergar dentro de uma visão 2D. Aí você concorda comigo que o preto aqui, ó, é como se fosse o meu geóide, tá, gente? E o vermelhinho é eu tentar encaixar qual aquela estrutura geométrica que mais vai se assemelhar com esse aqui. Nós estamos tentando o elipsoide, que no caso de 2D seria a elipse, beleza? Aí eu faço a seguinte observação. Você concorda comigo que essa tentativa, né, de fazer encaixar aqui ficou boa demais nesse pedacinho aqui, ó? Para quem mora nessa região da Terra aqui, ó, pô, a elipse tá perfeita, cara. Olha aqui, ó, tá praticamente batendo em cima da curvatura real, né? Só que, você concorda comigo que pro cara que mora lá do outro lado da Terra ficou muito ruim esse modelo? Aí o cara que mora aqui pode falar assim, não, vamos supor que o cientista que inventou isso aqui seja o Zé Rui. Não, Zé Rui, beleza, você conseguiu modelar bem demais aqui pros caras do lado de lá. Mas você tem alguma coisa contra mim? Porque a minha região aqui ficou ruim demais. E aí? Isso significa, pessoal, que todo modelo ele não é 100%. Ou seja, ele tem as suas dificuldades. Tá claro? É o que a gente costuma brincar lá na minha terra, né, que é o famoso cobertor pequeno, né? Na época do frio, você puxa em cima, descobre o pé embaixo. Você puxa embaixo, descobre em cima. E aí, como que a gente resolve esse impasse? Nós vamos agradar o cara que mora aqui ou o cara que mora aqui? Ou o cara que mora aqui? Por isso, a solução foi... Não tem solução, né, para o cobertor pequeno. Tem que hora, como se diz, né? Cobrir a cabeça, esquenta ela, tem hora que você cobre o pé e esquenta ele. Então, por isso que na hora que você for fazer um determinado estudo, uma determinada análise, você vai escolher o datum que melhor se adequa a você. O que é um datum? Um datum nada mais é do que isso aqui, ó. Pronto, eu corrigi agora para os caras que moram aqui nessa região. Ou seja, o modelo elipsoide, eu cheguei ele para cá, para a realidade, fiz a realidade encaixar, ou melhor, fiz o meu modelo encaixar com a minha realidade e aí eu consigo trabalhar sem distorções. Mas em compensação, se eu usar esse mesmo datum, ou seja, colocar a posição aqui, eu atrapalhei para quem mora do outro lado da Terra ou qualquer outra região. Então, o cara que mora aqui, ele vai colocar o datum aqui, certo? Então, com isso, nós concluímos, ou seja, nós vamos ver lá dentro do QGIS, dentro do ArcGIS, que para cada posição da Terra que nós estivermos trabalhando, nós vamos ter que definir o datum correto. Beleza? E aí, nós ainda não respondemos ainda a nossa pergunta de como calcular a distância entre dois pontos na Terra. Para isso, então, nós temos que simplificar isso aqui um pouco mais, nessa elipse, esse elipsoide, que é fazendo o que nós chamamos das coordenadas polares, que na prática isso tem um nome, que é a posição latitudinal e longitudinal. Latitudinal, no sentido, vamos falar assim, vertical, né, da coisa, e longitudinal, que seria na parte horizontal. Mas eu não gosto de usar esse termo vertical horizontal, porque a Terra realmente ela não está para cima e para baixo, beleza? Mas só para você entender, olhando para essa imagem, latitude, longitude, ok? Então, a nossa Terra é dividida em 24 pedacinhos de forma longitudinal. E de forma latitudinal, nós temos 90 graus. Por que nós trabalhamos com 90 graus? Porque a gente define sempre de 0 a 90, seja ele norte, seja ele sul, ok? Agora sim, nós podemos resolver a pergunta simples da distância? Infelizmente ainda não, porque nós não colocamos ainda no plano 2D. Para fazer isso, é o que nós chamamos de projeção. Nós estávamos apenas procurando um modelo ideal que representasse dentro do 3D, que foi o elipsoide, beleza? Agora nós precisamos plotar isso no plano e aí sim pegar uma régua e medir qual a distância daqui até aqui. Então nós estamos dentro desse impasse, né? O mundo é esférico, o mapa é em 2D. Com isso, então, nós precisamos de uma projeção de mapa que vai transferir a Terra, que é 3D, para um plano que é 2D. E aí, pessoal, como tudo na vida, quando você vai converter, seja uma música de um formato para o outro ou qualquer outra coisa, isso tem perdas, que é o que eu estou dizendo aqui, ó. Esse processo introduz erros nos dados espaciais, ok? E dentro das projeções não existe só uma, existe vários tipos de projeção. E de acordo com a sua aplicação,
cada projeção vai ser mais adequada. Por quê? Porque algumas projeções preservam a distância. Em contrapartida, elas não preservam, por exemplo, a direção. E aí, uma outra projeção, ela vai preservar a direção, mas não vai preservar tanto a sua direção. Então, de novo, é o caso do cobertor pequeno. Dependendo do caso, você vai usar um sistema de projeção, dependendo do caso, você vai usar outro sistema de projeção. Ok, pessoal? Porque o problema maior são as distorções, e essas distorções que acontecem podem acontecer na forma. Então o Brasil, lá na hora que você plota ele, ele fica meio torto assim, e a gente sabe que o Brasil é tipo uma coxinha, né? Então se você plota o Brasil lá e ele tá parecendo um taco de beisebol, não tá lá muitas coisas, entendeu? Então essas projeções, elas vão vir dentro da forma, dentro da área, dentro da distância, dentro da direção, ou seja, tem N problemas advindos das distorções. Essa imagem ela é bem legal, que compara algumas projeções, que ilustra o que eu estou tentando te dizer, que dependendo da projeção que você usa, ó, os limites dos estados não batem. Não é que está errado, na verdade você na hora que estiver fazendo a aplicação, você vai ter que lembrar que, na projeção cônica, a escala é mantida, então independente de eu estar vendo isso aqui um pouquinho para cima, não tem problema. Se eu estiver fazendo um cálculo com uma determinada escala, eu sei que eu não preciso aplicar nenhum fator de correção. Agora, se eu estou dentro da projeção cônica e eu estou trabalhando com distância, eu sei que eu vou ter que aplicar, por exemplo, algum fator de correção, porque as distâncias não se mantêm dentro dessa projeção. Aqui nós temos alguns exemplos, de projeções. A boa notícia é que os sistemas de informação geográfica, principalmente de tratamento e preparação desses mapas, que são QGIS, ArcGIS e alguns outros, eles permitem que você mude o sistema de coordenadas de projeção à medida que você achar necessário. Beleza? Basta você entrar lá, que é um vídeo do professor Vitor, se eu não me engano, e escolher qual a projeção que vai ser melhor para aquele tipo de aplicação. Tá joia? E aí, pessoal, uma vez que nós temos os nossos mapas prontos e definidos os seus sistemas de coordenadas e sistema de projeção, nós podemos começar a nossa profissão, que é o quê? A programação, a criação das aplicações, ok? Professor, mas eu não vou precisar de preocupar com essa parte de mapas, porque eu vou ter alguém na minha equipe que vai fazer isso. Será? Eu, por exemplo, aqui, nesse projeto, que foi um projeto grande aqui de diversas universidades e o governo da Bahia, eu tinha alguém para fazer para mim. Agora, nesse DH Minas aqui, eu fiz sozinho. Então eu precisei entrar dentro do ArcGIS, no caso eu fiz no QGIS, manipulei os meus dados, coloquei no sistema correto para a minha aplicação funcionar, e aí sim fiz a aplicação que eu vou te mostrar aqui agora. O do Rio Preto a mesma coisa. Então, pessoal, nós temos que ficar atento com isso e temos que saber, pelo menos, as operações básicas de mexer em um mapa, de cortar, de selecionar, de pegar uma determinada informação. Isso tudo é algo elementar que nós precisamos saber, sim. E aí, uma vez que nós temos o mapa pronto, nós podemos fazer os sistemas como eu estou dizendo aqui, o DH Minas, que foi um software feito para o estado de Minas Gerais, o CIBA Oeste, que foi feito para a AIBA, para a Associação dos Irrigantes do Oeste da Bahia, em conjunto com o governo da Bahia também, e aqui o Aperte aqui, que também é uma produção independente. Quero mostrar para vocês o funcionamento de uma aplicação SIG que foi criada por mim, que é o DH Minas. O que ele tem de interessante, então? Nós temos aqui o mapa de limite de Minas Gerais, em que eu posso escolher uma determinada região. Quando eu clico, por exemplo, aqui no São Francisco Médio, ele abre para mim um outro mapa, um outro shapefile que contém todos os meus dados hidrológicos, que é o que nós chamamos de dados de regionalização de vazão, e está disponível para todo cidadão brasileiro a um clique de mouse. Então, por exemplo, se eu quero descobrir aqui, qual a vazão média do rio Manhuaçu, eu simplesmente vou dar um zoom aqui, até marquei ele aqui no mapa para você ver, e aí eu fui dando um zoom e cliquei aqui. No que eu clico aqui, ele mostra para mim, ou seja, ele faz uma consulta a esses dados, que está num banco de dados, que tem uma tabela de atributos, e aí ele pesquisa exatamente pela posição geográfica que foi dado esse clique e encontra lá o rio Manhuaçu
cuja área de drenagem dele é 8.770 km² e a vazão média de 107 metros cúbicos por segundo. As outras vazões de referência também estão postas aqui, caso seja necessário. Beleza, pessoal? Uma outra forma de encontrar um rio não é dando zoom, é pesquisando pelo nome dele ou pesquisando pelo otocódigo. O que é otocódigo? Eu vou falar mais adiante numa outra aplicação que eu fiz também. É como se fosse o CPF de um rio. Todo rio ele tem um númerozinho que o registra de forma única. Isso é o que nós chamamos de otocódigo. Beleza? Então basta que o usuário preencha aqui e mande pesquisar que ele vai encontrar. Um outro sistema que também tem SIG dentro dele é a plataforma Hydrology Plus. A plataforma Hydrology Plus foi objeto do meu doutorado e um dos softwares criados lá dentro foi o Hydrology GIS, que trabalha com o sistema de informação geográfico. O primeiro deles, que eu quero mostrar para vocês, é exatamente o sistema que faz a codificação otocódigo, que é exatamente o que eu acabei de falar para você. Então, para aplicar um SIG, eu preciso primeiramente no meu sistema, eu preciso de carregar o modelo digital de elevação. O que é um modelo digital de elevação, pessoal? Vocês lembram lá? Eu falei que é uma matriz, ou seja, o meu terreno é como se fosse uma malha dessa, e aí eu projeto ele numa matriz, estrutura de dados 2, e cada quadradinho desse aqui, ó, na prática ele tem um número. O que significa esse 98? Significa uma elevação de 98 metros. A célula do lado, 92, então 92 metros. Então eu gosto muito dessa outra imagem aqui também, porque você consegue ver meio que um quadriculado, né? Essa daqui não dá ideia tanto de matriz, mas você já consegue entender o que é um raster. Um raster nada mais é dentro do seu computador do que uma matriz onde cada posição dela é um número que significa a elevação do terreno naquele local. Por que eu estou te explicando isso aqui? Porque você pode falar assim, Zé Rui está me explicando o software que ele fez. Não. Qualquer software que você trabalhar com raster, e vão ser muitos na sua vida profissional, você vai estar lidando com matriz. Então, o outro parâmetro de entrada que nós precisamos no sistema é o Flow Direction, ou a direção de fluxo. O que é a direção de fluxo? Primeira coisa, também é um mapa raster. Se é um mapa raster, você tem que lembrar, é uma matriz. Então isso aqui é uma matriz que Zé Rui está me mostrando. E vai me explicar o que é cada uma dessas coisas aí agora. A direção de fluxo, pessoal, nada mais é do que uma matriz onde cada posição na memória, ela tem o que lá dentro? Aqui é a da elevação, concorda comigo? É a imagem do slide anterior. Direção de fluxo significa o quê? Se cair uma gotinha de água aqui, para onde que ela vai caminhar? Ela vai caminhar para o vizinho mais baixo dela. Então, eu gosto mais dessa imagem aqui, ó. Suponha que cai uma gota d'água aqui, ela vai cair então para o vizinho mais baixo. Ah, Zé Rui, mas ela pode cair para um outro aqui, ó, que é mais baixo que ele, não é tão mais baixo igual o outro. Concordo com você, mas é só uma questão de definição no seu projeto. Nós definimos que cai para o vizinho menor, por quê? Porque a probabilidade é muito maior. Tá joia? Então, de forma geral, a minha matriz de elevação, que é algo desse tipo aqui, ó, 22 metros, 31 metros, 34 metros, cada célula dessa vai ter uma setinha apontando para o vizinho que a água vai cair. Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, o 22, que é esse cara aqui, ó, ele vai jogar a gotinha d'água dele para cá, que é exatamente o vizinho mais baixo, que é o 16. Beleza? Só que tem um problema, eu não consigo colocar essas setinhas lá dentro do computador. Eu só consigo colocar dentro dessa matriz números. Então, quando eu estou nessa posição e a setinha manda para cá, eu vou colocar aqui como sendo o número 2. Quando eu estou aqui e se a setinha me mandar para cá, por exemplo, eu vou colocar o número aqui 32. Entenderam? Cada direção é um número, que na verdade, não sei se você entendeu, mas é potência de 2, né? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e assim sucessivamente. Tá claro isso aqui, gente? Então, na prática, você não vai ter uma matriz com setinhas, você vai ter uma matriz com números. Beleza? Então, aqui, ó, o 2 significa que essa célula joga água para cá. E esse aqui, ó, esse aqui joga água para onde? É só olhar aqui, o 128 joga para diagonal para cima, então ele joga água para cá. Entenderam? Então, essa figura aqui é uma matriz onde cada posição está me mostrando para onde que essa água está caindo. Ok? E, finalmente, nós temos a matriz de fluxo acumulado. É como se agora eu já conseguisse ver claramente aonde vai estar passando o rio. Olha que coisa interessante. O que é flow accumulation? O que é acumulação de fluxo, pessoal?
Nada mais é do que você somar aqui, ó, em cada célula do terreno, quantas gotas de água chegam nele. Entenderam? Então, por exemplo, você precisa da elevação, do modelo de elevação, para você saber para onde que a gota vai cair. Então, por exemplo, essa aqui joga água para cá. Depois você vai contar quantas gotas de água caiu nessa célula. Então, eu já marquei para você aqui, ó. Nessa célula, você conta todos que está jogando água para cá. 20 gotas de água aqui. Então, é como se tivesse caído uma chuva, então o rio vai passar sempre aqui, porque todo mundo vai jogar a água para cá, para o 7, do 7 vai vir para o 20, para o 24, 35, ou seja, as células que são mais baixas do terreno. Tá joia? Então eu falei o que é cada uma dessas coisas, aí você pode perguntar, Zé, mas como que se obtém esses mapas? Eu obtenho apenas o mapa de elevação, lá por meio do projeto SRTM da NASA ou da USGR, que é o sistema do governo americano. Tá joia? Você pode pegar qualquer parte do mundo do MDE lá. É claro que com resoluções melhores você vai ter que pagar. Com as resoluções maiores eles te dão de graça e aí sim você consegue fazer muita coisa legal em cima disso aí. Tá joia, pessoal? Esses dois caras aqui, eles são obtidos a partir deste, com a explicação que eu te dei. Mostrando que é simulado uma gota de água que cai aqui, você constrói a matriz de direção. Depois, simulando uma chuva, ou seja, que é contando quantas gotinhas foi para cada uma, você tem esse mapa aqui, que é o fluxo acumulado. E com os 3 na mão, você pode alimentar o sistema que eu fiz, que amanhã vai ser você fazendo um sistema semelhante a esse, e vai fazer as aplicações necessárias. Eu vou te mostrar a primeira delas agora, que foi o otocódigo. Então, para fazer o otocódigo, eu fui lá, eu estudei como que funciona o otocódigo, conversei com vários engenheiros agrícolas e ambientais, inclusive o meu orientador era um, e aí a gente entendeu como que funciona e eu programei em cima disso. Pessoal, esse método aqui tem o nome do cara que criou ele, ó, Otto Pfaffester. Pfaffester, não sei como é que pronuncia não. E o mais legal é que ele é brasileiro, ou seja, um brasileiro que criou o método de identificação única dos rios. Legal, né? E aí, de forma geral, qual que foi o algoritmo? Você pega aqui, ó, suponha que você tem essa rede hidrográfica aqui, ó, esse terreno, você encontra a direção de fluxo, automaticamente você vai ter os seus rios e a regra é, as 4 bacias maiores recebem os números pares e as outras que sobrarem são os números ímpares. E aí, qual que é a ordem? A ordem é sempre de jusante a montante. Jusante é para onde que o rio está indo e montante é de onde que o rio está vindo. Beleza? E aí eu criei esse sistema, essa funcionalidade que é o otocódigo. Ou seja, ele tinha aqui o meu mapa e aí aqui já é o programa funcionando. Ó. Já subdividiu para o usuário a cada uma dessas subbacias. Se eu, por exemplo, escolher essa outra aqui, ele vai marcar no desenho qual é os limites dela. E aí aqui ele me mostra qual que é a área de drenagem, qual que é a área de drenagem a montante, qual que é a distância até a foz e assim por diante. E principalmente ele faz o que eu queria, que era a autocodificação, que é colocar os números certos, o CPF correto, para cada pedaço de rio aí. Ok, pessoal? Por fim, eu quero te mostrar um outro sistema que tem dentro da plataforma Hydrology Plus, que foi a minha dissertação de mestrado, defendido em 2011, que foi um método multiobjetivo para posicionar a barragem. De forma geral, o que eu queria com isso? Eu preciso construir um reservatório de água, eu tenho um mapa, eu tenho uma região. O gestor hídrico pergunta, qual é o melhor lugar de posicionar isso? Não vale fazer força política não, tá? Eu tenho um amigo lá não sei na onde, então eu vou colocar esse reservatório d'água aqui perto de Rio Pomba, que aí não falta água aqui. Não, não é isso, é matematicamente qual é o melhor local para fazer isso. E aí, pessoal, de forma geral, o que o algoritmo faz? Primeiro, eu tenho como entrada, qual o volume de água que vocês querem represar? Aí eu quero represar 90 milhões de metros cúbicos de água. Beleza, então tá bom. Eu vou sair procurando em cada ponto do rio, simulando uma altura suficiente para atender essa demanda de água. Então, por exemplo, estou num ponto X, eu testo aqui para uma altura 50 metros de altura uma barragem. Qual foi a área que eu alaguei? Será que com essa área alagada eu consegui atender o que foi me pedido dos 90 milhões de metros cúbicos? Ah, conseguiu? Então beleza, então esse aqui é um ponto candidato. Aí eu testo o outro, conseguiu? É um ponto candidato. Testo um outro, não deu, então joga fora. E assim eu vou fazendo, entenderam?
No final de tudo, eu aplico uma otimização, que é uma análise multicritério, avaliando, beleza, essa área alagada aqui, ó, ela está destruindo muita área ambiental? Essa área aqui, ela está destruindo muita área urbana? Ou ela está destruindo alguma rodovia? Isso tudo tem um preço. Porque se eu boto um reservatório aqui e ele inunda parte de Rio Pomba, pô, olha só o problema que eu criei. Eu queria resolver o problema da água, não queria matar ninguém. Você está entendendo? Então, por isso que criar sistema dessa natureza, você simula antes e vê o impacto ambiental e social. Olha que coisa fantástica quando você trabalha com sistema de informação geográfico, até mesmo voltado para os recursos hídricos e sociais. E aqui, ó, já é o resultado final. Eu mando rodar, ele varre todo esse terreno procurando o melhor posicionamento para ela. Já te falo que isso aqui é um problema de otimização ferrenho, porque só a título de curiosidade, esse sistema, a primeira vez que eu fiz lá em 2011, né, quando eu estava no mestrado ainda, ele rodava em uma semana, cara, muito doido. Botava para rodar, daqui uma semana ele me dava resultado. Poderia defender um mestrado? Jamais, principalmente na área de otimização. Mas aí eu lembro que eu passei quase um ano para melhorar o meu algoritmo e fazer com que a eficiência dele melhorasse. No dia que eu defendi ele, ele estava rodando, se eu não me engano, em coisa de 1 hora. Posteriormente, depois a gente até publicou isso numa revista em Portugal, ele está terminando com 1 minuto, que aí sim, por isso que eu incuti ele dentro do meu sistema de doutorado também. Beleza, pessoal? Então aqui dá para você ver, ó, que ele achou mais de 20 soluções, ou melhor, mais de 20 pontos candidatos. Dá para você ver aqui pequenininho aqui o reservatório que ele simulou. O melhor deles, né, o campeão deles é esse aqui. E aí eu vou dar um zoom nele, ó, que é essa funcionalidade que eu também construí, que é de dar zoom. E aí você consegue ver os limites desse reservatório hídrico. A parte em verde é a barragem, né, a construção mesmo ali que foi feita. E aí eu fiz uma coisa interessante também, que é o perfil dessa barragem, que eu consigo ver. É como se eu tivesse botado, olhando daqui para lá, ó, daqui para lá agora, ó. Se eu tivesse posicionado abaixo da parede de água, assim, ó, olhando para frente dela. Aí eu tô vendo aqui, ó, aqui é a parede do rio, isso tudo aqui é concreto. Tudo isso, tanto verde quanto azul, eu teria que fazer de concreto para segurar represar essa água. Beleza? Ficou bem legal, ficou bem interessante e um resultado bem adequado aí. Novamente, pessoal, com o mapa pronto, nós podemos passar também, por exemplo, para a construção de mobile. Então, você pode falar, Zé, mas isso tudo aqui foi desktop? Foi desktop. Mas nada me impede de colocar ele na internet e ter um alcance ainda maior. Tanto é que eu estou co-orientando um aluno de mestrado lá do programa da Universidade Federal de Viçosa, que está avaliando uma melhor forma de fazer isso aqui até mesmo na web. Beleza? Mas aqui eu quero exemplificar alguns dos exemplos práticos que nós vamos fazer nessa nossa disciplina também, que nesse caso aqui, ó, vai ser, o mais simples dele vai ser você entender o que é o GPS, como que ele funciona, para você capturar essa informação. Aqui é dentro da minha casa, tá, gente? Eu estava de um lado da varanda e aí depois apertei o botão aqui, ó, buscar lat long, e aí eu apertei de novo no outro lado da varanda e mandei buscar lat long, e aí você pode perceber o tamanho da precisão do GPS que está gratuito hoje para que nós utilizemos. Aqui já é a possibilidade de trazer aquele sistema DH Minas, Ciba-Oeste, aperte aqui Rio Preto para o âmbito mobile, que é abrir uma certa hidrografia dentro do seu celular para consulta muito mais rápida e eficiente. E aqui já é também um roteiro que nós faremos sobre a possibilidade de abrir o Street View aqui e fazer alguns movimentos. Talvez até a gente faça a ideia primária aí de um GPS. Então, pessoal, dito isso, você pode olhar e achar que é algo simples, e é simples mesmo, eu deixo essa pergunta para vocês aí, ó. Qual a relação entre uma simples aplicação dessa aqui, ó, de capturar a posição geográfica, que é algo que a gente faz com 10 minutos, 15 minutos, vocês vão ver quando eu passar o roteiro para vocês, e um aplicativo muito reconhecido aí, deve ter um faturamento muito legal, que é o Waze. Pensa um pouquinho. Não sei se você vai lembrar, mas no Waze tem uma funcionalidade lá bem interessante. Quando você manda traçar uma rota para um determinado local, você pode escolher assim, ó, eu quero passar pela rota mais rápida. O que isso significa? Se for 5h30 da tarde, 5 horas da tarde numa cidade grande, que determinadas ruas vão ter o quê? Um fluxo de carro muito grande. Então,
Como que ele faz para te indicar assim, a rua A tá cheia de carro, passa pela rua B? Você concorda comigo? Ou melhor, você consegue perceber que é exatamente esse princípio aqui? Vou te dar um exemplo. Suponha que aqui seja o usuário José e aqui a usuária Maria. Nós estamos na mesma rua, tá vendo? Nós dois estamos com o Waze aberto. Então significa que eu mandei, ao invés de você mandar ficar clicando no botão, você manda de 5 em 5 segundos ou 2 em 2 segundos ele atualizar essa posição para você, beleza? Para o cara não ter que ficar clicando aqui. Então eu estou no meu carro aqui e a Maria está no carro dela aqui. O que acontece? O Waze já está lendo que tem o José e a Maria estão na mesma rua naquele mesmo horário específico. Aí vou supor que tem aqui o Carlos, o Bastião, o outro José, a Ana, todo mundo está aqui. Tem 30 carros aqui usando o Waze. Significa que o Waze, na sua base de dados, ela consegue avaliar, pô, tem 35 carros nessa rua. Essa rua é uma rua pequena, ela tem uma dimensão de, sei lá, 200 metros. Tá engarrafado. Então, se o cara aqui, ó, a Cida que tá vindo aqui vai entrar nessa rua aqui, eu vou falar, não entra aqui não, passa direto e vai para cá. Entenderam? Então, pessoal, é muito legal. A gente tem uma gama de aplicação muito grande. Tem um poder nas mãos de trabalhar com diversas formas e fazer coisas legais e rentáveis, como, por exemplo, um Waze. Beleza? Entenderam isso aí, pessoal? Então, para fechar, para manipular os seus mapas, nós vamos usar ou ArcGIS ou QGIS. Eu vou dar preferência no QGIS porque ele é free, ele é gratuito. Mas, dependendo da situação, a gente vai lá e dá uma usada no ArcGIS, caso necessário. Mas, de forma geral, o ArcGIS ainda é um dos mais utilizados nas empresas atualmente. Então, de forma semelhante, eu vou mostrar para vocês, dentro da API aqui, ó, do ArcGIS Developers, para a gente construir os nossos roteiros mobile e até mesmo web, caso necessário. Tá joia? Nada impede você pesquisar depois e usar uma outra ferramenta. Pelo que eu vi lá, ele tem uma licença para estudante, eu até me cadastrei lá como professor. E para finalizar, eu mostro para vocês que essa API ela é bem completa. Ela nos dá suporte a todas essas plataformas aqui, ó, para o Java, para o .NET, para o Android, para o JavaScript, para Qt, Python e assim por diante. Então, pessoal, se você gostou dessa aula, dá um joinha, compartilha com seus colegas. Se não for inscrito no canal, se inscreva-se e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.